Bomba! Enquanto Donald Trump desembarca na Ásia em busca de diálogo, Kim Jong-un lança uma ameaça direta ao ex-presidente americano, respondendo de outra forma, com ogivas, desfiles e promessas de retaliação. Em Pyongyang, o ditador norte-coreano exibe ao mundo mísseis capazes de alcançar os Estados Unidos, enviando um recado inconfundível a Washington. Estamos prontos para usar. Mas por trás dessa demonstração de força, há algo ainda mais estratégico. Kim não quer apenas intimidar, ele quer mostrar poder, negociar de cima e talvez se tornar o novo intermediador entre Putin e o Ocidente. Trump, por sua vez, evita o confronto direto e aposta em um movimento diplomático calculado que pode mudar o equilíbrio global. O que realmente está em jogo? Uma nova Guerra Fria, um acordo secreto? Ou o início de um jogo nuclear sem volta? Essas e outras perguntas você verá agora. Fique até o final. Amanhã em Pyongyang começou como um espetáculo de poder e intimidação. A Praça Kim Il-sung estava tomada por milhares de soldados perfilados, câmeras posicionadas em cada ângulo e uma multidão de civis agitando bandeiras vermelhas. Durante o mais recente desfile militar da Coreia do Norte, considerado o maior da história do regime, o mundo inteiro percebeu que Kim Jong-un não pretendia apenas celebrar o Partido dos Trabalhadores. Ele queria mandar uma mensagem, e o destinatário tinha nome e sobrenome: Donald Trump. E claro, seus aliados fiéis marcaram presença. O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, e o chefe do Partido Comunista do Vietnã, Tu Lam, estavam ao lado de Kim. Entre fumaça, gritos e marchas sincronizadas, dezenas de mísseis Hwasong-17 e Hwasong-20 cruzaram a Avenida Central. Cada um deles com alcance suficiente para atingir qualquer ponto dos Estados Unidos. Mas o que mais chocou analistas não foi o número de lançadores, e sim o que parecia estar acoplado a eles. Ogivas nucleares reais, não réplicas, segundo imagens confirmadas pela própria mídia estatal. A Coreia do Norte estava exibindo abertamente aquilo que sempre negou possuir em larga escala: um arsenal nuclear completo, funcional e pronto para uso. Kim surgiu sorridente, acenando de uma tribuna dourada, cercado por generais. O discurso foi curto, mas direto. O arsenal da Coreia do Norte não é um símbolo, é uma espada. E nós não hesitaremos em usá-la se nossa pátria for ameaçada. A fala foi transmitida ao vivo e interpretada no Ocidente como a mais clara ameaça ao Ocidente desde os tempos da Guerra Fria. E o momento não poderia ter sido mais calculado. Enquanto Donald Trump iniciava sua viagem pela Ásia em busca de diálogo e novas alianças, a Coreia do Norte optou por outra linguagem: lançar mísseis. Segundo a ABC News, o regime de Kim Jong-un realizou seus primeiros testes balísticos em 5 meses, dias antes de Trump e outros líderes chegarem à Coreia do Sul. Os militares sul-coreanos relataram ter detectado vários mísseis de curto alcance lançados a partir de uma área ao sul de Pyongyang, que percorreram cerca de 350 quilômetros em direção ao nordeste, mas não caíram no mar. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que as forças permanecem em alerta máximo, prontas para responder a qualquer provocação sustentadas pela aliança militar sólida com os Estados Unidos. A recém-empossada primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, declarou à imprensa que Tóquio está em contato permanente com Washington e Seul, inclusive compartilhando dados de alerta de mísseis em tempo real, reforçando a cooperação trilateral diante da crescente tensão regional. Analistas consultados pela ABC News apontaram que os lançamentos podem ter sido deliberadamente programados para ocorrer antes da cúpula da APEC, como forma de reafirmar a condição nuclear do regime e pressionar a comunidade internacional a reconhecer a Coreia do Norte como potência atômica, o que abriria caminho para exigir o fim das sanções impostas pela ONU. Esses disparos também foram os primeiros desde maio, quando Pyongyang testou sistemas de curto alcance, que simulavam contra-ataques nucleares contra forças americanas e sul-coreanas. E marcam a primeira atividade do tipo desde que Lee assumiu o cargo de presidente sul-coreano, com a promessa de restaurar a paz na península. Para entender o espetáculo em Pyongyang, é preciso voltar décadas.
ao momento em que a Coreia do Norte decidiu que não apenas sobreviveria, mas que forçaria o mundo a aceitá-la como potência. Nos anos 1950 e 1960, o regime iniciou seus estudos nucleares com a ajuda soviética e chinesa, construindo em Yongbyon um dos polos de produção de plutônio mais vigiados do planeta. Décadas de sanções, tentativas de negociação e parcerias sobressalentes se seguiram, mas nunca houve desmantelamento real e irreversível. Hoje, aqueles esforços se apresentam em forma simbólica e real. Estimativas independentes apontam que a Coreia do Norte possui por volta de 50 ogivas nucleares montadas, com material físsil suficiente para construir até 90 armas. E ainda que isso pareça apocalíptico, aqui entra a primeira interrogação crítica do roteiro. Esses armamentos são realmente aptos para um conflito direto contra os Estados Unidos? Os especialistas respondem com cautela. Sim, a Coreia do Norte tem capacidade de lançar mísseis intercontinentais e armas nucleares. E sim, isso coloca Washington e Seul sob estresse. Mas, ao mesmo tempo, há lacuna de orientação. Segundo, há uma questão mais técnica, mais crucial: a chamada capacidade de segundo ataque. Isso significa que, em caso de guerra, se o inimigo lançar uma ofensiva nuclear primeiro, o país atacado precisa ter meios de responder com outro ataque igualmente devastador, garantindo a dissuasão. No entanto, a Coreia do Norte ainda não domina plenamente essa estrutura. Seus sistemas de comando, controle e comunicação, conhecidos no meio militar pela sigla C3, ainda estão em fase de aprimoramento. Em outras palavras, se um ataque fosse lançado contra Pyongyang, não há garantias de que Kim conseguiria coordenar uma resposta nuclear eficiente antes de ser neutralizado. E terceiro, mesmo com todo o espetáculo do desfile, um ataque massivo contra os Estados Unidos ou seus aliados seria praticamente suicida para o regime norte-coreano. Os custos estratégicos seriam enormes, não apenas militares, mas também políticos e econômicos. A resposta americana seria imediata, com poder destrutivo incomparável, e colocaria em risco até mesmo os pontos entre os dois países têm raízes profundas. O regime norte-coreano construiu sua narrativa interna com base na ideia de resistência contra o imperialismo americano. E isso não é apenas política. É ensinado nas escolas, cantado em hinos e impresso nos livros didáticos. Crianças norte-coreanas crescem ouvindo que os americanos são inimigos históricos, responsáveis pela destruição e pela fome do país durante a guerra. Em algumas escolas, são exibidos desenhos animados e peças teatrais em que soldados americanos são retratados como vilões. E Kim Il-sung, o avô de Kim Jong-un, aparece como o herói libertador da pátria. Até hoje, murais e cartazes nas ruas de Pyongyang exibem mensagens contra Washington, reforçando a imagem de que o país sobrevive cercado de ameaças. Nos últimos meses, emergem notícias que reforçam esse duplo cenário de poder simbólico e de incerteza real. Por exemplo, a Coreia do Sul anunciou que vai implantar até o final do ano seu míssil monstro Ryunmoo-5, uma resposta convencional, mas potente, ao avanço nuclear do Norte. Também circula relatório que aponta que a Coreia do Norte finalizou a construção de uma base secreta de mísseis nucleares móveis, o que evidencia sua aposta numa dissuasão baseada em mobilidade e furtividade. Portanto, o desfile que vimos não era apenas espetáculo. Era o episódio mais recente de um filme iniciado há mais de meio século. Um filme em que Pyongyang grita ao mundo: "Acordem, nós estamos aqui e temos armas." Mas, para o público global e para os decisores em Washington, a pergunta que se repete é: estamos vendo o fim de um regime contido ou estamos assistindo ao início de um passo ainda maior, para onde ainda não se sabe? Durante a entrevista em solo sul-coreano, Donald Trump surpreendeu ao declarar estar aberto à ideia de conversar novamente com Kim Jong-un, enfatizando que o diálogo é sempre melhor do que a guerra. O comentário não foi isolado. Já na Casa Branca, antes de embarcar para a Ásia, Trump havia dito a repórteres: "Eu gostaria, ele sabe que estaremos lá. Eu me dou muito bem com ele." As declarações despertaram rumores imediatos. A imprensa americana revelou que membros do governo norte-americano chegaram a se reunir privadamente para discutir a possibilidade de um novo encontro entre Trump e o líder norte-coreano, o primeiro desde 2019. Fontes próximas
afirmam que o ex-presidente enxerga nessa reaproximação uma oportunidade de ouro para retomar o protagonismo internacional, especialmente num cenário em que a guerra da Ucrânia segue sem solução e a influência da China cresce no Pacífico. O último encontro entre Trump e Kim Jong-un aconteceu em um cenário que entrou para a história: a zona desmilitarizada que separa as duas Coreias. Naquele dia, Trump se tornou o primeiro presidente americano a pisar em solo norte-coreano, cruzando a linha de fronteira sob olhares atentos de militares dos dois lados. O gesto foi simbólico e calculado, um aperto de mão que representava tanto o risco político quanto a tentativa de uma diplomacia inédita. O encontro não resultou em um acordo formal, mas trouxe promessas públicas de retomada das negociações nucleares e redução das tensões militares. Trump afirmou que Kim havia se comprometido a continuar as conversas sobre desnuclearização, enquanto Pyongyang prometeu manter a estabilidade na Península Coreana. No entanto, as semanas seguintes mostraram o oposto. As negociações congelaram rapidamente e os testes de mísseis da Coreia do Norte voltaram a acontecer. Mesmo assim, aquele momento ficou marcado como um divisor de águas na diplomacia americana. Trump quebrou o protocolo de décadas, apostando na diplomacia direta, onde o carisma e a imprevisibilidade substituíram a linguagem fria dos tratados. O gesto lhe rendeu elogios entre seus apoiadores e críticas ferozes de diplomatas tradicionais, que viram a aproximação como uma concessão perigosa a um regime autoritário. Para Kim, o episódio foi um triunfo propagandístico. As imagens dele apertando a mão de um presidente americano dentro da Coreia do Norte circularam em todos os canais estatais, reforçando a narrativa de que o regime havia finalmente sido reconhecido como igual pelos Estados Unidos. O encontro não trouxe paz duradoura, mas vimos algo inédito: os limites do que era possível entre Washington e Pyongyang. Em entrevista à Conexão Record News, a especialista em política internacional Giovanna Branco analisou essa movimentação com cautela. A estratégia de Donald Trump em tentar discutir e negociar as pautas relacionadas à guerra no leste europeu com a Coreia do Norte é uma tentativa de contornar o impasse direto com Putin. Ele busca, por meio de Kim, algum tipo de influência indireta sobre Moscou. Segundo ela, essa política de Trump em se aproximar de países antes marginalizados pelos Estados Unidos é uma das marcas da sua nova postura externa. E, embora o gesto soe diplomático, há um cálculo geopolítico evidente. A Coreia do Norte é hoje o principal parceiro militar da Rússia no conflito da Ucrânia, o que torna qualquer diálogo com Kim uma ponte estratégica para o Oriente. Mas a grande questão é: será que, apesar das ameaças, Kim Jong-un estaria disposto a ceder a Trump? Depois de semanas desafiando Washington com desfiles, testes e discursos inflamados, o líder norte-coreano surpreendeu ao adotar um tom mais brando, declarou ter boas lembranças com o presidente americano e se disse aberto a uma nova rodada de conversas, desde que os Estados Unidos abandonem a exigência de que Pyongyang desista do arsenal nuclear. Testando até onde a diplomacia de Trump pode ir, diante de um adversário que sabe jogar com o risco. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!